Para quem quer turbinar o patrimônio, não consegue escapar dela, a renda variável. Com esse tipo de investimento, que envolve alguns riscos de mercado específicos, é possível obter um retorno potencialmente maior do que o da renda fixa. E se você já pensou em migrar parte do seu patrimônio para a renda variável, mas não sabe como ou se sente inseguro, este vídeo vai te ajudar. Então, vamos trocar uma ideia. Olá, seja bem-vindo ao Quanto Investir Futebol Clube. Meu nome é Alex Queiroz e quero te ajudar a começar a investir de maneira direta, simples, fácil e sem enrolação, beleza? Neste vídeo, reuni aqui algumas informações importantes para te fazer entender o funcionamento dessa categoria de ativos. Então, vamos começar. Primeiro eu vou ter que te fazer entender o que é a renda variável, tá? Em linhas gerais, são ativos onde o retorno é imprevisível no momento do investimento. O seu valor varia conforme as condições de mercado e, consequentemente, a remuneração que essas aplicações oferecem segue esse mesmo princípio. É o oposto do investimento da renda fixa, onde o cálculo da remuneração é previamente definido e conhecido desde o momento da aplicação. Na renda variável, não é possível ter esse nível de certeza e quem compra ações de uma empresa sabe que embolsará a valorização do papel no decorrer do tempo. Mas de quanto será essa valorização? Impossível saber de antemão. Na verdade, não dá nem para garantir de se haverão ganhos, porém, os papéis podem desvalorizar de uma hora para outra também valorizar. Quem compra um título de renda fixa empresta dinheiro para alguém, empresas ou governo, em troca de juros. Já quem aplica em papéis de renda variável, de alguma maneira, entra no capital do emissor, direto ou indiretamente. E sua expectativa é de que essa companhia apresente bons resultados e cresça, porque é isso que vai fazer o valor da ação aumentar. E quais são os tipos de investimento em renda variável? Existem diversos produtos disponíveis para investir em renda variável, dos mais simples aos mais sofisticados. Temos ações, fundos imobiliários conhecidos como os FIIs, ETFs, BDRs, opções, câmbio, fundo de investimento, fundos de índice, criptomoedas, NFTs, enfim, uma infinidade de produtos e cada um deles tem uma característica própria, riscos e liquidez. A escolha do mais adequado para cada investidor depende de uma avaliação prévia e criteriosa. E apesar de todos esses produtos que eu mencionei, vou te dar uma breve descrição de alguns dos investimentos mais comuns do mercado para não te confundir logo de cara, beleza? Vamos começar pelas ações. A ação é a maneira mais conhecida de investir em renda variável e é negociada na bolsa de valores. É a menor parcela do capital de uma empresa e quem compra essas ações se torna sócio da companhia e por isso participa dos lucros que ela terá no futuro. Sendo assim, há duas formas de lucrar investindo em ações. A primeira, como mencionei, é com a distribuição de dividendos, que são parte do lucro que as empresas distribuem aos acionistas, onde pelo menos 25% dos ganhos devem ser destinados aos acionistas. E a segunda forma é por meio da valorização dessas ações, ok? Conforme os movimentos de mercado e os resultados da empresa, o preço de uma ação pode aumentar ou diminuir. Sendo assim, quem compra ações por um valor baixo e vende mais tarde por um preço maior, claro, consegue lucrar. Outra opção são os fundos imobiliários, que são os FIIs, correto? Um fundo imobiliário reúne investidores interessados em aplicar em conjunto no mercado imobiliário. Os ganhos dessas operações são divididos entre os participantes na proporção em que cada um aplicou. Algumas pessoas acreditam que os fundos imobiliários são investimentos de renda fixa por conta da distribuição regular de rendimentos mensais por muitos deles fazem, tá? E que lembram o funcionamento de alguns títulos públicos. Mas os FIIs, como são chamados, são aplicações de renda variável, pois suas cotas oscilam na bolsa de valores de acordo com as condições de mercado ou a gestão da carteira, assim como as ações. Sendo assim, não é possível saber de antemão
qual será o retorno e também não tem garantia de que os rendimentos serão mantidos no longo prazo. Também temos os ETFs, tá? Eles são conhecidos como os fundos de índice, ou os Exchange Traded Funds. São fundos que replicam a composição de índices financeiros, como o BOVA 11, o Hash 11, o Gold 11, entre outros. Eles têm as suas cotas negociadas na bolsa como as ações, e seu objetivo é oferecer aos investidores uma alternativa para investir em carteiras praticamente idênticas às principais referências do mercado. Uma das suas principais vantagens é a praticidade. Isso porque um ETF permite ao investidor apostar em um grupo de ações de uma vez, sem precisar comprar ações de várias empresas. A segunda é o custo. As taxas de administração dos fundos de índice costumam ser bem menores do que as cobradas nos fundos de ações em geral. Nos ETFs negociados no pregão da B3, essas taxas variam entre 0,05 e 0,69 ao ano. Uma outra opção muito falada ultimamente são as criptomoedas, né? E essa eu vou ter que dar uma maior atenção, ok? A criptomoeda é o nome genérico das moedas digitais descentralizadas criadas em uma rede blockchain a partir de sistemas avançados de criptografia que protegem as transações, suas informações e os dados de quem transacionou. Não entendeu nada? Sem problema, vou te explicar ponto a ponto, ok? Criptomoedas são moedas digitais porque, diferentemente do real, do dólar e de outras moedas que podem ser tocadas, elas só existem na internet. Ou seja, você sabe que elas são verdadeiras, mas não consegue pegá-las com as mãos ou guardá-las na carteira, no cofre ou embaixo do colchão. Descentralizadas por quê? Não existe um órgão ou governo responsável por controlar, intermediar, autorizar emissões de moedas, transferências e outras operações. Quem faz isso são os próprios usuários. Criadas em uma rede blockchain. Basicamente, é um sistema que permite o envio e o recebimento de alguns tipos de informações pela internet. São pedaços de código gerados online que carregam informações conectadas, como blocos de dados que formam uma corrente, por isso o nome, corrente de blocos. E em sistemas de criptografia, porque é essa camada de segurança garantida pelo blockchain que possibilita a emissão e a transação de moedas virtuais de forma mais segura, quando feito de forma correta. É dessa tecnologia, inclusive, que vem o nome criptomoeda, moeda criptografada. É possível investir em criptomoedas por meio da corretora especializada. Também existem fundos de criptomoedas, como o Hash 11, o QBTC 11, o QETH 11, o ETH 11, entre outros. No Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários permite que os fundos façam aplicações indiretas por meio de cotas de outros fundos ou de derivativos no exterior, desde que sejam regulamentados em seu país. Agora que falei tudo isso sobre as criptos, vamos voltar para o assunto principal, beleza? É seguro investir em renda variável? Sim. A principal função da B3 é organizar, manter, controlar e garantir sistemas apropriados para a realização dos negócios. Para assegurar a confiabilidade, foi estabelecida uma série de regras sobre a transparência na divulgação de informações e a segurança na compensação e liquidação dos negócios, além da autorregulamentação feita pela própria B3, existe a atuação da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, autarquia do governo federal responsável por regulamentar, fiscalizar, julgar e punir os agentes de mercado quando as regras não são seguidas. Para proteger os investidores no dia a dia dos negócios, há também um mecanismo de ressarcimento de prejuízos, o MRP, que assegura o ressarcimento de até 120 mil por prejuízo causado por corretoras, distribuidoras e agentes autônomos. O MRP pode ser acionado quando se registra uma perda por ação desses participantes, como a execução incorreta de uma ordem de compra ou venda do investidor, o uso dos recursos do investidor em operações não solicitadas ou até mesmo a quebra da corretora. Esse mecanismo é vinculado à B3 e só pode ser acionado se ocorrer no âmbito de mercados administrados pela Bolsa.
Com todas essas iniciativas e agentes fiscalizadores do ponto de vista institucional, é seguro investir em renda variável, sim. Por isso, os interessados devem conhecer seu perfil de risco e avaliar cautelosamente os instrumentos que utilizarão para investir. A principal vantagem de investir em renda variável é a possibilidade de obter um retorno maior do que o da renda fixa. Isso acontece quando o humor do mercado está favorável às empresas emissoras das ações e dos outros instrumentos crescem e avançam nos seus segmentos. A contrapartida é o risco mais alto. Na renda variável, não existe qualquer tipo de garantia de que o melhor cenário acontecerá, ao passo que na renda fixa as condições da remuneração são claramente estabelecidas desde o início. Os mercados de renda variável também oscilam bastante. Um dia a bolsa sobe, no outro cai e assim vai o tempo todo. Portanto, é necessário estar com os nervos preparados para lidar com a estabilidade do mercado constantemente. Mas e aí, qual que é o momento certo para começar a investir em renda variável? Essa é muito difícil de estabelecer a melhor hora de fazer um investimento na renda variável. Via de regra, os melhores resultados são obtidos comprando ações quando elas estão desvalorizadas e vendendo-as mais tarde, quando os preços estiverem subindo. Vários investidores passam muito tempo tentando descobrir o momento exato em que uma ação estará no seu preço mais baixo para então adquirir o papel. Alguns especialistas, no entanto, não costumam recomendar tanta dedicação a isso, pois é praticamente impossível saber quando uma ação caiu tudo o que poderia. Tanto que existe um ditado na bolsa que diz: nunca tente pegar uma faca caindo. Por isso, em vez de focar em acertar esse ponto específico, o mais indicado é comprar aos poucos e gradativamente. Assim, o investidor talvez deixe de negociar o papel no seu ponto mais baixo, mas também evita perder uma boa oportunidade de investimento por esperar demais. Comprando aos poucos é possível fazer um preço médio e conseguir um retorno interessante na média. Mas e aí, Alex? Investir na renda variável dá para fazer isso com pouco dinheiro? Cada instrumento de renda variável estabelece valores mínimos de investimento. Há fundos de ações, por exemplo, que permitem aplicações iniciais na faixa de R$ 500, por exemplo. Para comprar ações diretamente na bolsa, não há propriamente um valor mínimo. Normalmente, os papéis são negociados em lotes padrões de 100. Assim, uma ação que tenha um valor unitário de R$ 10 exigirá um investimento de 1.000 para comprar um lote padrão. No entanto, é possível adquirir lotes menores por um valor inferior, no chamado mercado fracionário. Embora não seja definido um valor mínimo no mercado de ações, pode ser penoso ficar aplicando valores muito pequenos na bolsa, porque eles dificultam a diversificação. Alguém que chegue ao pregão com R$ 500 dificilmente conseguirá montar uma carteira variada com diversas ações, o que é recomendável para mitigar os riscos de concentração de um único papel. Nesse caso, pode ser mais interessante optar por um fundo de ações. Além disso, investimentos de renda variável estão sujeitos ao imposto de renda. No caso de ações, a alíquota é de 15% sobre os ganhos obtidos sobre as operações. Porém, o investidor é isento do IR se realizar vendas menores do que R$ 20.000 por mês. E aí, gostou do conteúdo? Sinceramente, espero ter lhe ajudado a entender um pouco mais sobre a renda variável, tirando algumas de suas dúvidas, ok? E se acha que eu não mencionei algum ponto, ou se você sentiu falta de explicação perante algum trecho, peço que deixe seus comentários para que eu possa te responder, ok? Aproveita, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e ativa as notificações. Agradeço sua atenção. Vamos perder o medo da renda variável e começar a montar essa carteira com ações, FIIs, cripto, enfim, bora investir, ok? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.